E quando eu sentei na mesa, porque bom é a gente ouvir a palavra e guardar. E o pastor tinha dito aqui que as pessoas têm gasto muito tempo diante da televisão. E eu já tinha dito isso ao meu noivo, que nunca mais a gente tinha sentado para estudar. E é muito importante essa comunhão de Bíblia entre os crentes. Porque você só tem aquilo que Deus lhe dá. E Deus dá porções diferentes para cada um. Então devemos estar dividindo o nosso aprendizado um com o outro. E nós costumávamos fazer isso. Sentávamos, quando era cajado para ele, descia cajado. Porque até em casa tem que ter cajado. Glória a Deus. E Deus começou a falar no meu coração, diante também da palavra que o pastor tinha falado aqui. Porque eu sou feito, como o pastor disse uma vez, né? A vaca ela come aquele matinho, depois bota e come novamente, bota para trás e para frente. Então eu fico repassando as coisas, e em meio a isso o Espírito Santo ele fala também. E ele disse assim a mim: filha, a história do menor começou lá atrás. Porque quando as pessoas falam do menor, aí diz Davi, o menor da casa. Mas agora eu vou lhe mostrar o menor, começando agora pela história de Jacó. Porque veio direto do céu ontem. Glória a Deus. E ali naquele momento, Jacó viu uma oportunidade. Porque ele queria ser abençoado. Mas a gente sabe, e a Bíblia fala, que o primogênito, ele recebe a bênção primeiro, a bênção maior. Era assim. E Deus falava comigo que eu sou Deus que quebra o protocolo. Eu vou falar uma história que aconteceu aqui no passado, mas que Deus vai realizar no presente e na vida de alguém. Glória a Deus. E ali naquele momento, ele tomou a bênção do Pai, se passando pelo seu irmão, e seguiu o seu caminho, porque temeu, e foi para a casa do tio Labão. E agora começa a história da cobrança na vida de Jacó. Porque quando você busca fazer do seu jeito, aí agora você vai pagar o seu preço. E não foi diferente na vida de Jacó. E aí Jacó se apaixonou. E a gente sabe que ele sofreu na mão de Labão. Mas Deus, ele ama observar o nosso empenho. Quando a gente se empenha em algo. E Jacó era um homem trabalhador. E ele disse: sim, vou trabalhar 7 anos por ela. E a gente vê todo o processo na vida de Jacó. Você vai entender aonde eu quero chegar. Porque tem coisas em nossas vidas que a gente pensa que está indo muito bem. E Deus queria trazer uma lição para o coração de Jacó. Deus queria que ele entendesse quem era o Pai. Deus queria mostrar a ele o que ele podia fazer na vida dele, sem ele fazer do jeitinho dele. Mas primeiro ele ia passar por um processo. E foi um processo de dor e sofrimento. E naquele tempo, naquele momento, Jacó ele provou, posso dizer, do seu próprio veneno, do que ele fez contra o seu irmão. E foi dado à mulher que ele não queria. Já vai mais 7 anos e continua. E Deus ali estava trabalhando dentro daquela situação. E ele ainda não estava entendendo. Porque tem coisas
estava trabalhando pelo que o coração dele desejava. E a gente sabe que com o passar do tempo, ele já casado com suas mulheres, com seus filhos, a gente sabe que agora ele vai ter um encontro com Deus. Porque agora Jacó entende que tudo que ele fez na vida dele não valeria a pena se ele não conhecesse quem era o Deus verdadeiro. Ele ouvia a história do seu avô, ele ouvia o seu pai falar sobre Deus, mas ele estava preocupado naquela juventude com bênçãos. Mas Deus queria ensinar a ele que quando você o tiver de todo o coração, a bênção chega de toda parte. Glória a Deus. E ali ele estava diante do véu de Jaboque e o anjo desce. E a gente entende que depois de toda aquela luta, o anjo pergunta: qual é o teu nome? Deus agora viu que o esforço que ele estava fazendo era pela presença de Deus. Aleluia. Porque o esforço que ele estava fazendo era por um bem maior. Agora Deus se agradava daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele estava buscando. Porque no começo ele não buscou primeiro isso. Porque a palavra diz: buscar primeiro o reino dos céus. Ele precisou passar pelo difícil para dizer: não, eu preciso de Deus. E ele disse: eu preciso que o Senhor me abençoe. Diz o teu nome. Olha, irmãos, tem momento na nossa vida que a gente pensa que está bem, pensa que é alguma coisa, mas só que Deus, ele quer tirar algumas coisas para que você conheça a verdadeira presença dele. Entenda quem é Deus. Deus agora iria forjar um caráter de Jacó para ele compreender que Deus era Deus e quem fazia era ele. Glória a Ele Deus. entendeu que ele não iria mais passar a vida toda trabalhando em vão, porque era em vão. Você trabalhar a vida toda por material, por dinheiro, pelo coração, porque você quer aquilo de todo jeito. Quando a gente espera e luta pelo que é certo, Deus, ele se agrada disso. E ele disse: eu me chamo Jacó. E o anjo disse: tu não se chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Glória a Deus. Deus agora ia fazer uma nação forte sobre aquele homem, porque ele viu que ele não o largou. E Deus quer que você tenha esse empenho de não largar de forma nenhuma a busca em Deus. Glória a Deus. A gente vê quantos dons Paulo tinha, mas o que é interessante é que quando ele foi chamado e entendeu para que ele foi chamado, ele buscou de uma forma tão tremenda que Deus derramou os dons sobre ele. Irmãos, eu confesso que a palavra não ia começar dessa forma, mas Deus quer fazer algumas pessoas aqui entender que você ainda está como Jacó naquele tempo de não entender
cidade, passe por onde você for, e as pessoas reconheçam você através do modo que você anda, que você fala, que você age. E agora ele queria ensinar os seus filhos da forma correta. E a gente entende que Jacó teve muitos filhos, mas ele tinha um filho mais amado. Meu Deus, e o pai tinha tantos filhos e amava mais a um, porque aquele filho, o menor, quando o pai estava falando as coisas de Deus, ele estava aos seus pés. De madrugada, em suas orações e no seu sono, Deus o revelava. Porque era aquele que buscava ao Pai de todo o coração. E o interessante é que Deus falava comigo, que tem coisas sendo preparadas num anonimato que você não sabe, mas só vai ser entregue a você quando você compreender tudo isso. Glória a Deus. A Bíblia não diz que Jacó disse a todos os filhos assim: estou fazendo uma túnica para o teu irmão, disse honra. Não, ele estava lá fazendo. E o interessante é que quando ficou pronta, os irmãos, eles eram dispersos para o pai. Eles estavam buscando apenas o seu belo prazer. Enquanto José cuidava das ovelhas, cuidava das terras e era companheiro do pai e ouvia as suas palavras. Mas quando chegou o momento da honra chegar na mão de José, os irmãos foram os primeiros a chegar lá: olha, isso está errado. Porque ele é o primogênito, é o maior. Ele merece, por que vai dar a ele? Interessante que para ouvir aquilo que o pai diz, ninguém chega perto, não quer. Mas para receber a bênção, a honraria, aí agora você quer dizer: não, não é justo. Tem que ser para mim. E Deus disse que ele é Deus que quebra protocolo. Glória a Deus. É para aquele que ele já reservou. Aleluia. Tem muita gente achando que você é muito pequeno, que é nada, não me enxerga, não me vê, não me quer. Mas Deus está trabalhando no anonimato para te entregar aquilo que é seu. Glória a Deus. E a gente chega na palavra, em Gênesis 48, eu quero ler um versículo, o 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. Olha que interessante, irmãos. José, agora governador, sabe o que passou pela mão dos irmãos, tudo que sofreu. Tem coisas que não podem subir à nossa cabeça.
Deus. E ele sabia que se aquelas crianças crescessem já abençoadas do jeito que o avô fez, não iriam passar pelo que os outros passaram, porque cada um teve um processo. Os irmãos tiveram um processo de sofrimento para entender tudo que fizeram no passado, e aí Deus permitiu mais um filho a Jacó, Benjamim, agora o mais moço, e agora a gente começa a observar que a história é outra. Agora eles tratam o menor com amor, Glória com a Deus. respeito, com Aleluia. carinho. Porque tem coisas que Deus vai permitir, vai fazer algumas pessoas passar para entender que quem dá título é Ele, não é o homem da terra. E eu fiquei muito feliz com essa palavra sobre os filhos. Então, bom é quando a gente está ouvindo o nosso Pai falar. E Deus falava comigo: filha, eu quero mais intimidade com os meus filhos. Filha, sabia que tem filhos meus que nunca ouviu minha voz, mas está lá sentado. Mas eu estou dizendo hoje para ele: eu quero ter essa intimidade contigo. Glória a Não Deus. quero passar por uma trajetória difícil para estar no leito sofrendo para poder ouvir a minha voz. Tem gente que só vai ouvir a voz de Deus no leito só para dizer: está salvo. Mas Deus é poderoso e misericordioso e quer fazer isso em terra, na tua vida. Glória a Deus. E aí, por que eu li Mateus? Porque depois de muito tempo, irmãos, as pessoas estavam ainda preocupadas em saber quem é o maior no reino dos céus. A visão delas ainda não tinha. Estava onde o Pai queria. O mestre ensinava e falava. Se você for olhar a Bíblia, você vai observar. Quando o jovem rico diz: eu já fiz isso, o que precisa para eu ir para o céu? Ele disse: deixa tudo que tu tem. Ele ficou em silêncio e foi embora. Muitas pessoas apegadas a coisa que não é necessária, porque o Pai tem tudo para entregar na tua mão. Glória a Deus. E naquele momento, quando Jesus disse: precisa ser como uma criança, e Jesus ele volta a falar: deixa que venham os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Glória Ele está a falando de pureza. Aleluia. Todos nós, irmãos, temos defeitos. Tem momento, eu vou dizer, que muita gente costuma dizer: hoje eu estava na carne. E está naquele estresse. Porque eu também, irmãos, já fiquei assim. No estresse que eu procurei Jesus pelo lado e eu estava sozinha, porque Deus não está nisso. Mas Ele permite certas coisas para você reconhecer que você precisa estar mergulhado em Deus. Foi quando essa semana Deus tinha me dado uma palavra sobre isso. E quando a gente tiver um coração como o de uma criança, é porque o grau de intimidade com Deus chegou aonde Ele queria. Glória a Deus. A gente vai começar a enxergar as coisas diferentes. É quando a pessoa vai dizer: mas rapaz, você não vê maldade em nada. É porque Jesus está na tua vida. Rapaz,
Nada. É um silêncio à paz. A gente até pensa, como eu queria ficar aqui. Aí você tem que subir para respirar, para saber que Deus é Deus. E aí Deus falava comigo. E aí você volta a dar um mergulho novamente, porque lá na profundidade você sente paz. E quando você está mergulhando naquelas águas, o sol está queimando em cima, mas não está batendo em você. O vento passa, mas você não sente. Se estiver chovendo, você só vai saber quando voltar para a margem. E o Senhor está dizendo, quando você sentir essa paz, em meio às lutas, em meio à tribulação, você vai saber que a minha presença soberana está dentro de você. Glória a Deus. Tem gente que ora, Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Então continua, porque Jacó passou a noite inteira lutando com o anjo. E ele quer empenho dos seus filhos. Ele quer que você mergulhe nele e deixe que ele cuide de todo o resto que está por cima. Quantas vezes a gente vem ao culto e o Senhor diz, estou te dando livramento. É porque você está entrando nas águas. É porque você está buscando a Deus de forma diferente. É porque Deus já está começando a ver um sorriso de criança no teu rosto. Aleluia, Jesus. E a Bíblia, irmãos, eu coloquei aqui tudo que o Senhor vai me falando e eu vou estudando, eu vou anotando tudo. Tem gente que diz, às vezes é tão diferente a forma que tu prega. É porque Deus, Ele fez a sua forma, a minha forma, de forma diferente. Glória a Deus. Você fala do Senhor de um jeito, expressa de um jeito. Ele tem uma intimidade diferente com cada um. E é a presença de Deus revelada na Bíblia. Sabe por quê? Porque a gente folheia para cá, para lá, a gente lê a Bíblia, mas a gente não está buscando essa intimidade de conhecer a Deus da forma que Ele quer. Ele te conhece todas as tuas manias, desde quando tu acorda, quando tu se deita. Se tu faz uma cara diferente, Ele já sabe se é de tristeza, alegria. Ele te conhece. E você? Você conhece o silêncio de Deus? Se é porque você está certo ou está errado? Deus quer que você chegue a isso. E são 3 tópicos, irmãos. A primeira é a onipresença. A onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Você precisa entender quem é o seu Deus. O que Ele colocou no coração do seu filho para entregar a você. Porque o nosso mestre, ele nos ensinou de forma amorosa, mas também ele foi duro quando necessário. E vai ter momentos que o nosso pai, ele vai ser um pai duro com você também. Porque senão ele não seria o pai que cuida. Pai não é aquele que passa a mão nos erros dos filhos, mas cria situações para mostrar ao filho que não é bem assim. Você agora está passando por isso porque você buscou isso. E agora o filho vai sofrer, vai buscar para sair da situação que ele mesmo se lançou. E quando a gente vê esse primeiro tópico, a gente vai em Apocalipse 1:8, que diz assim: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E Jesus
fechado, ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor, a onipotência de Deus. Glória a Deus.